Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus, nosso quadro Profissões. Todo domingo uma profissão nova aqui pra vocês. E a de hoje, gente, vai ser pra eu aprender. Então, se você quer aprender, tem curiosidade, vem comigo nesse vídeo. O Fê vai soltar uma vinhetinha, um pouquinho do que vai rolar aqui hoje, pra você pegar aí um gostinho do que vai acontecer. Não esquece de deixar o seu like, hein? Bora! Eu queria trabalhar home office. Era isso. Esse era meu sonho de princesa. As redes, né? LinkedIn, por exemplo, tem muito vazamento, assim, de bilhões de prejuízo. Imagina lá um grande e-commerce na Black Friday, milhões de usuários acessando aquele sistema. Porque, assim, por vezes não é previsto. Será que eu estou preparado para milhões de usuários acessando por minuto, por segundo, aquele meu sistema, navegando, procurando? E se o software não está preparado, ele simplesmente trava e cai todo o servidor. Desliga o computador, de fato, assim, né? Precisa achar o bug, que essa é a nossa missão. Mas não é? Eu não durmo, Bem, eu não também. acordo. Mas não é essa a missão. Mas assim, antes de achar o bug, isso passou por tantas pessoas. O mercado de QAs no Brasil é muito bom. Nós temos testadores e nós temos hackers muito bons aqui. Sério? Então, gente, hoje nós vamos receber a Márcia e o Fábio. Eles vão falar um pouquinho pra gente sobre uma profissão que eu nunca tinha ouvido falar, mas que faz toda a diferença pra você que tá aí e usa aplicativo. Você não sabia, agora fique sabendo que antes do aplicativo chegar na tua mão, ele passa por um processo onde todo mundo vai ver se não tem um bug, não tem nada errado pra você. E adivinha só? Eles trabalham com isso, mas vamos lá. Primeiro, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus. Obrigado. Obrigada. Não é o primeiro podcast de vocês. Não. Olha, a gente tem aqui uma história na comunidade, né? Então, Sejam muito bem-vindos. Agradeço muito por terem vindo. Mas assim, sou totalmente leiga no assunto. Então, eu queria muito saber, primeiro, o que é a profissão de vocês, né? O que é QA, né? Expliquem pra mim um pouquinho, por favor. bom, primeiramente, obrigada, pessoal, por receber a gente. Para quem não nos conhece, a gente também trabalha há algum tempo nessa área de qualidade. Eu mais na parte operacional e o Fábio um pouco mais na parte gerencial. Então, a gente vai trazer um pouco dessas duas visões para vocês. Mas o QA, se eu puder começar aqui, não sei, já estou tomando meio que o espaço. Vai lá, pode ir. É uma sigla que pode significar duas coisas, né? Como a gente estava até conversando um pouco antes da gente dar o play aqui, o QA ele pode significar o processo de Quality Assurance, né? Que é o processo da garantia de qualidade, que aí eu penso em todos os times de desenvolvimento juntos, né? Num mesmo propósito. E eu posso pensar no profissional QA, que é o Quality Assistant. Não, Quality Analyst. Que também tem o Quality Assistant. Acho que QA pode ser tanta Uma confusão, coisa. Né? Já me confundiu. Vamos com calma. Mas o Quality Analyst é um pouco mais comum, né? E como o Fábio, acho que trabalha mais nessa parte gerencial, ele consegue trazer pra gente essa visão, assim. Quando a gente fala do profissional, a gente está falando do analista de qualidade. Aí, normalmente, assim, nas empresas de tecnologia, fala, manda para o QA. E aí, normalmente, tá se referindo à pessoa, que é o analista de qualidade, a pessoa que trabalha com qualidade. E aí tem... O QA, ele pode ser um analista de teste, um testador, um engenheiro de qualidade. Aí vai confundindo cada vez mais, porque não tem uma norma que coloque ali, não, engenheiro, que nem advogado, administrador, não tem uma norma na área de tecnologia, nem para desenvolvedor. Você pode ter, por exemplo, engenheiro de software, desenvolvedor, programador. Eu acho que é uma coisa tão ampla, né? E que, é o que você falou, não tem uma limitação. Você pode entrar por uma parte, né? Que a gente estava falando aqui, né? Entrar com QA e depois ir para a parte da programação, por exemplo. Sim. Com um curso, claro, né? Tudo. Falando em curso, quero ser QA. Quero ficar lá pegando os bugs nos negócios. Preciso de que tipo de curso? Como é que funciona isso para trabalhar na área de vocês? Olha, da minha parte eu vou falar sobre a minha transição de carreira, que foi recente, né? Então, eu vim de uma outra área, eu vim da área da educação. Então, quando eu quis entrar na área de tecnologia, foi principalmente, tenho que ser bem sincera agora com vocês, meu público, eu queria trabalhar home office. Era isso. Esse era meu sonho de princesa, né? Então, assim, eu migrei de uma área que era totalmente presencial, que era na educação,
para vir para a área de tecnologia. Como assim a área da educação? Eu sou formada em História, trabalhei durante muito tempo como coordenadora pedagógica dos cursos EAD do Senac, aqui de São Paulo. Então, eu tinha que ir presencial. E aí, o que aconteceu? Eu não sei se vocês viveram isso. Uma reviravolta. Nossa. Mas existiu uma coisa chamada pandemia. E aí, na pandemia, fechou tudo, né? E ali a gente ficou naquela coisa, vou ter meu emprego, não vou, o que que eu faço? Ali eu tive um espaço para trabalhar de casa que eu falei, eu não quero mais. Voltar para a sala de aula? Agora eu vou ficar aqui. E aí, dentro da área de tecnologia, o que que eu pensei? Eu não tenho nenhum repertório, né, de código, de processo, de conhecimento técnico. E aí, eu fui vendo dentro da área de tecnologia algumas áreas um pouco mais tranquilas de se entrarem quando você não tem esse repertório muito técnico. E aí, eu vi duas áreas, né, que me chamaram mais a atenção, que foi a área de suporte, que eu já atendia no Senac, e a área de qualidade, que não só a área de testes, mas a área de processos de qualidade. Então, no meu caso, né, além de começar a faculdade de bacharelado em TI, porque eu não tinha esse repertório, eu achei que foi interessante ter esse know-how técnico, a gente tem muitos cursos livres que são disponibilizados por outras instituições e nós temos também muitos mentores na área de QA que dão a mentoria do começo ao fim, né? O Fábio mesmo foi meu mentor, né, aqui. Olha só! Exatamente. Então, a gente teve essa proximidade, a gente se conheceu na comunidade e ele também foi meu instrutor, meu professor, mentor. Pegou na minha orelha algumas vezes. Pô, Marcinha, olha esse LinkedIn aqui, pô. E aí, a gente tem alguns caminhos. E Sim. aí? É que tem diversas portas para você entrar. O dela foi uma migração de carreira, né? Ela nem pensava em tecnologia, mas ela pensava num propósito. Quero trabalhar home office. Ponto. E a área de tecnologia, ela tem algumas portas de entrada que não necessariamente você precisa ser muito técnico. Lógico que depois você vai aprimorando e vai... Até para você subir de cargo, você precisa entender. Mas a área de produtos, por exemplo, quem pensa num produto e escreve os requisitos para que alguém desenvolva. Não necessariamente ele precisa saber de código, né? E a área de QA, se souber interpretar muito bem esses requisitos, ter uma interpretação, ter uma lógica boa, você consegue ser um analista de qualidade. E aí vai começar ali, primeiramente, pegando o sistema e testando para ver se acha bug. E aí você vai reportar isso para o desenvolvedor. Vocês acharam algum bug, sei lá, meio absurdo, assim, tipo, olha o que apareceu aqui, cara. Tem vários. Você sabe aquela música do Charlie Brown? Tu não sabe o que aconteceu? Eu, pelo menos, já vivi algumas situações, assim, do tipo, falha de segurança mesmo. Caracas! Assim, coisa que você acha mirando numa coisa e acha outra. Nossa, isso é muito sério. Então, assim, existem alguns testes, como o Fábio estava falando, né? Para uma pessoa que está chegando na área, que são um pouco mais simples, mais funcionais, né? Que a gente chama. Sim. Então, que a pessoa não precisa ter uma coisa muito aprofundada. E a gente tem empresas especialistas em pen test, teste de penetração, que é o nome que você vai tentar invadir o seu sistema. Entendi. Já comecei aqui com o teste de segurança. Assim, a gente tem vários tipos e estratégias diferentes de teste, que a pessoa aí já tem um nível, uma senioridade bem maior, um conhecimento de código, mas é justamente para achar problemas ali. Então, assim, de propósito. Nossos programadores devem amar vocês, né? A gente também ama vocês. Gente, como é que é? Peraí. Com certeza já chegou de vocês falarem, gente, tá tudo errado assim. Mas e quando não tem nada? Você fala, caramba, é de um profissional, você fala, nossa, veio limpinho, ou nunca acontece de não ter nada? Não. Sempre tem. Sempre tem alguma coisinha. Mesmo que a gente não pegue, o usuário pega. Sempre tem bug. O que eu acho mais perigoso, agora que você falou da questão da segurança, talvez seja porque, assim, a maioria dos aplicativos de hoje, por exemplo, você tem que digitar os seus dados, seu cartão, né? Essa é a parte gratuita, mas se você quiser fazer um up, então você tem que, né, pagar R$40 por mês, digamos. Então, hoje em dia, qualquer aplicativo, eles solicitam os dados do cartão. Não, e esse teste de preservar os dados é crucial dentro do desenvolvimento. Crucial. Caraca. De você poder não expor dados, né? Imagina, não sei se vocês acompanham, assim,
as redes, né? LinkedIn, por exemplo, tem muito vazamento, assim, de bilhões de prejuízo. Microsoft, por exemplo, recentemente, acho que faz uns 4 meses, que teve aí um vazamento de bilhões de dólares, né? Por conta de um vazamento, porque uma falha na segurança. Gente, e são códigos, e assim, não é difícil errar, né? Então, cara, o trabalho de vocês é só todo mundo que usa. E a questão não é nem só errar, né? A questão, assim, tipo, existem profissionais, né? Existem pilantras que são têm a especialidade em invasão. São os hackers, né? São os hackers. E Vocês têm que fazer algo para segurar que o hacker não hackeie aquele aplicativo, seria isso? Tipo, um hacker padrão aqui não entra. Esse aplicativo pode rodar, por exemplo. Seria mais ou menos isso? Essa é uma especialidade. Quando eu me É uma especialidade. se eu me especializo em segurança, por exemplo, aí a pessoa vai estudar todas as técnicas, toda a estratégia de segurança para proteger aquele aplicativo, aquele software, sistema, né? Aí me diz uma coisa, tem lá aquele software que vai rodar. Aí eu mando para vocês fazerem esse... Eu primeiro peço pro programador fazer, aí o programador faz e manda para vocês e depois vem para mim? É assim que funciona? Isso mesmo. Na verdade, na esteira, né, do desenvolvimento, quando a gente pensa assim num fluxo, né, a gente pensa num cliente que dormiu e acordou com uma ideia. Aí veio a pessoa de produto, conversou com ele, passou para o designer, que fez o desenho, aí passou pelos desenvolvedores, isso de uma maneira bem resumida, tá? E aí, quando vem para a gente, ele já vem num formato e num ambiente, né, que é controlado, em que a gente... tem até uma piada que eu vi outro dia, que você fala assim, olha, eu vou no bar e vou pedir uma cerveja. O QA, ele vai no bar e vai pedir 99 cervejas, vai pedir menos uma cerveja, vai pedir S cervejas. Ele vai pedir tudo aquilo que o usuário talvez não pense de primeira. Porque, assim, quando a gente recebe, né, esse ambiente para testar, o caminho feliz, a gente entende que o desenvolvedor, lendo a documentação, entendendo o produto, está garantido. Mas a gente não deixa de testar isso. Então, o caminho feliz, o caminho alternativo, o caminho de exceção, são algo que são coisas que a gente vai validar antes de passar para você. Então, eu acho que o papel do QA, claro, né, é maior do que isso. O teste é só uma das coisas que a gente faz. Sim. E eu acho que é importante ressaltar isso, porque uma coisa que a gente estava falando sobre o mercado de QA é que em muitas descrições das vagas, a gente percebe que as empresas não têm noção do papel que o QA pode ter. Né? E, recentemente, né, o mercado está assim, né? A gente está precisando de pessoas para validar, né, antes do meu usuário, para a gente não ter... Tem uma pergunta aqui sobre isso. Se vocês já identificaram algum bug, que esse bug traria um prejuízo imenso caso ele tivesse passado. Vocês conseguem se recordar de algum assim? Vocês falaram, nossa, se isso aqui se passasse, ia acabar com quem está contratando. E não só a gente pegar, mas dentro da comunidade, né, a gente também ouve os relatos dos nossos colegas. Porque uma coisa que eu acho interessante é que às vezes você não vive isso, mas dentro de uma comunidade você já presta atenção pelo relato dos outros, né? Sim. Tem um até que... Nem vou falar empresa, mas quando a gente fala de performance. Por exemplo, imagina lá um grande e-commerce na Black Friday, milhões de usuários acessando aquele sistema. Nossa. Porque, assim, por vezes não é previsto. Fala, será que eu estou preparado para milhões de usuários acessando por minuto, por segundo, aquele meu sistema, navegando, procurando? Aí cai tudo, né? E se o software não está preparado, ele simplesmente trava e cai todo o servidor. Desliga o computador, de fato, assim, né? Colocando uma linguagem mais leiga. E eu desligo o computador. E aí, para restaurar o servidor, né? E aí tem que subir, e identificar qual que é a ordem de ligar as coisas. Aí já perde horas para restaurar os servidores. Aí você perde o time, né? Você perde pro concorrente. Sim. Se o e-commerce A não está funcionando, eu vou no B. Simples assim numa Black Friday, né? Por exemplo, tem vários produtos lá, eu não sei como é que funciona, mas uma Black Friday, você tem vários produtos lá para oferta. Se o preço sobe errado, tipo, sim. o que era para ser... Então, aconteceu isso comigo uma vez. Comprei uma geladeira maravilhosa,
muito baratinha na Black Friday. Aham. Porque foi um erro do sistema. Sim. Só que eu comprei. Aí eu efetuei a compra, tudo. Aí, no dia seguinte, cancelaram minha compra. Aí eu falei, aqui não. Aham. Você pode Sim. garantir essa compra aqui. Porque não era também um valor ínfimo, tipo, R$1,50 a geladeira. Tava assim, 70% de desconto. Aham. E aí eu fiz a compra, no dia seguinte falaram que foi um erro do sistema. Problema é seu, né? Aí eu, 70%, eu tô falando de 30% de um valor. Então, é um valor considerável. Aham. Eu chamaria o Celso Russomano nessa hora. Aí, eu O resolvi. maior QA do consumidor. Então, é mais ou menos isso, né? Aí eu fui lá e fiz o quê? Consegui comprar a geladeira, né? Acontece muito isso. Cara, muito. então é um erro do sistema ali. Pode ser um sistema, porque por vezes ali, sei lá, vou simplificar aqui. Por vezes ali o cara de negócio, ele colocou numa planilha os preços, um sistema tem que ler essa planilha, converter para o site. Então, essa conversão pode ter dado errado. Um zero errado, uma vírgula errada já muda o jogo, né? Sim. Nossa. E a gente não tá falando de um produto, às vezes, né? A Black Friday, ela acaba sendo um momento, né, que a gente vive aqui no Brasil, que é um dia. Né? Claro que tem o Esquenta Black Friday, Dura um mês, aquece né? Black Friday, o esfria Black Friday, já né? vi propaganda de Black Friday agora, né? Pois é, tem o antes. mês do consumidor, tem não sei o quê. Tem Natal, Então, eu acho agora é que- Dia das Mães, né? Dentro da estratégia mercadológica, o e-commerce ele tem esses momentos de pico. Então, às vezes, a gente não se preocupa tanto com isso, porque no nosso dia a dia acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas, assim, o profissional de qualidade, né? Então, uma empresa que está estruturada com o Quality Assurance, então, com o processo de qualidade, vai se preocupar com isso o ano todo, não só nesses horários de pico. E banco também, acontece bastante erros Exato. em banco, Nossa, né? gente. E às vezes, assim, coisa de centavos pode dar um grande prejuízo para o banco. Teve recentemente do Nubank que não conseguia fazer um Pix de R$20, alguma coisa assim. Era tão simples, mas assim, as pessoas que entendem essa vulnerabilidade vai começar, por vezes assim, por má fé, a aproveitar essa vulnerabilidade e Aí a tentar pessoa não outras conseguia coisas. fazer Pix, falava, tem algum erro aqui. Então, Sim. isso, como eu já sei que tem um erro, vou aproveitar esse momento, a pessoa identificou ali, já entende do assunto, falou, agora eu vou tentar fazer algo. Caracas. Um outro exemplo até que não aconteceu comigo, mas aconteceu, né, com um colega nosso da comunidade, é um banco que ele é para pensionista, aposentado, ele é bem direcionado, assim, para um público que é mais idoso. Então, assim, não são pessoas que vão usar o aplicativo da mesma forma que a gente. E isso a gente tem que ver também, porque dependendo do nosso público, a gente vai ter um aplicativo mais simples, botões maiores, letras maiores, e aplicativos um pouco mais que você tem ali no meio do caminho que você acha... E aí, teve uma influenciadora que fez uma propaganda desse banco. E aí, durante um tempo, o servidor deles caiu, porque aumentou tanto a utilização que o usuário padrão não conseguiu usar, o novo não conseguiu usar, quem estava testando não conseguiu usar. Então, é o que eles chamam de teste da Deolane, que foi a influenciadora que trouxe essa propaganda. Caramba, Então, assim, que banco que eu nem sabia, nem tinha visto é isso. o Age. Caramba. E É o aí eles Agilent. não esperavam tanta gente, mas foram contratar logo a Deolane, Deolane. A doutora. que tem muita gente no perfil dela, né? Eu confundo porque a minha manicure chama Delaine. Então é bem Por falar em semelhante. influenciadora, qual que foi que caiu por conta da Virgínia lá? Da WePink, não? Caiu algum sistema que não suportou, não sei se é o PicPay, alguma coisa assim. Agora eu não sei também. Tipo, você não espera que venha tanta Mas alguma... gente, né? ela fez uma parceria E ela- com a empresa dela. E ela quis até processar a empresa lá que caiu, sei lá, acho que foi algum meio de pagamento. Gente. Não vamos falar das minhas Marias? Vamos, não vamos. Vamos voltar pra cá. E fala um pouquinho pra mim sobre automação. O que vocês acham dessa situação do trabalho de vocês, a parte que vocês fazem e a automação? Contem pra gente. É extremamente necessário que a gente entenda que, dependendo do nível de senioridade, independente, né, do nível de senioridade, o profissional, hoje em dia, de qualidade, ele tem que entender de automação. A automação, ela não é
um plus mais. Ela é algo básico. E ela é algo necessário porque... O que é automação? Depende. Explica para ela. Automação... O que é automação? Não, eles falam mó bonitinho, né? Ninguém tá entendendo bulhufas. Não, vamos parar, respira. Volta. Respira Volta, comigo. Volta aqui. Desculpa, tava Peraí, indo peraí, pro peraí. caminho. O que é automação, gente? Você quer falar? Eu falo. Pode falar, pode falar. Bom, então dentro dos processos de teste, a gente tem os testes manuais, no qual eu vou lá pegar o meu mouse ou o meu touch, vou clicar. E eu tenho códigos que eu posso fazer esses testes que geralmente são mais repetitivos. Então, a automação, geralmente são ferramentas que a gente usa e a gente implementa alguns códigos para que a gente consiga fazer esses testes com mais frequência. Imagina você, numa segunda-feira, chegou do final de semana, aquela ressaca, aquela coisa, indo fazer um teste lá. Então, assim, a gente tem algumas barreiras humanas que, às vezes, atrapalham os nossos testes, né? E a gente tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente tá com dor de cabeça. E a gente tem alguns processos de automação que garantem que o fluxo de testes, pelo menos os principais fluxos de testes, sejam aplicados por meio de uma ferramenta, de um framework, então depende. De uma forma que a gente consiga garantir a qualidade. Então, em segundos, ele vai fazer um fluxo completo que o usuário faria e vai me trazer um relatório dizendo, tá com problema aqui, não tá com problema, pode fazer, não pode fazer. A gente também tem automação, por exemplo, quando você precisa simular muitos usuários usando ao mesmo tempo o seu sistema. A gente não consegue fazer isso aqui nós três. A gente precisa de um sistema automatizado para poder fazer essa implementação e garantir que a gente consiga, numa Black Friday, atender os nossos clientes. Quer ver uma situação interessante? Em 2010, eu não tinha muito disseminado essa questão de robô, né? Porque a gente constrói um robô para fazer esse fluxo. Aí, precisava fazer esse teste de performance, que a gente chama, né? De muitos usuários acessar o aplicativo ao mesmo tempo. Aí a gente marcou, aí o meu chefe marcou um horário, às 18 horas em ponto, a empresa inteira vai entrar no aplicativo para ver como é que vai se comportar. Então, a empresa tinha 500 pessoas. Todo mundo às 18 horas. Hoje em dia, né? Hoje tem ferramentas para isso. Hoje uma pessoa faz isso com um computador, Exatamente. né? Então, eu faço um robô que simula 500 usuários entrando ao mesmo tempo. E aí, eu vou identificando ali relatórios para ver como é que se comportou o meu software. Se ele ficou lento, se ele caiu, se ele está bem. Ah, eu consigo pular de 500 para 1.000? Vamos tentar. E aí, você vai lá e sobe o robozinho para isso. E aí, por exemplo, vocês identificaram uma falha. Não suportou. Chegou para vocês lá, para vocês avaliarem. A falha que for, não deu certo. Volta pro programador. Volta pro desenvolvedor. Pro desenvolvedor. Amigo de que ama coração. muito vocês, com certeza. E aí, como é que é essa questão do voltar? Volta, tipo, não deu certo? Ou volta, tipo, não deu certo porque caiu o sistema? Como que é isso? Tem um menuzinho pra ele? Ou ele, tipo, você que se Legal. lasca aí se vira e não voltou? Como é que é isso aí? Não, Conta pra gente. Ótima pergunta, porque dentro desse processo que a Marcinha explicou, né, que tem todo um processo, tem um processo de reportar o bug também, de voltar o bug pro desenvolvedor. Olha, não funcionou por causa disso, aquilo. Então, você tem técnicas, inclusive, para voltar o código pro desenvolvedor e explicar para ele o que aconteceu. Olha, esse do performance, por exemplo, com 500 usuários não suportou. E aí, o que eu fiz? Eu fiz isso com sistema X, Y, Z. Eu usei aqui 5 computadores. De repente, uma estratégia é aumentar o número de computadores, servidores, né, que a gente chama. Não, é um erro no software mesmo, vai ter que corrigir. Então, a gente traz o mais mastigado possível para o desenvolvedor. Pra ele. E aí ele vai, arruma e volta de novo pra vocês. E vamos voltar. É uma voltar a dança, testar. né? Fica ali o negócio indo entre ele e vocês ali, vai e volta. Só que isso não é nada saudável, né? Na Sério? verdade, a gente... o pessoal acha que a gente quer achar o bug. Mas vocês têm que achar. Que a gente precisa achar o bug, que essa é a nossa missão. Mas não é. Eu não durmo, Tem eu não também. acordo. Mas não é essa a missão. Mas assim, antes de achar o bug, isso passou por tantas pessoas que eu acho que, assim, antes de ter um profissional não só para caçar esse bug, precisa ter uma conscientização de todo o processo anterior para que o bug não chegue lá no final.
E isso por conta de uma palavrinha que eu não sei vocês aí da minha empresa, mas é uma coisa que eu escuto muito, que é custo. Um bug... Mas peraí, é custoso assim mesmo? Sério? Peraí, posso fazer de novo? É custoso, é custoso. Custo. Gente, é caro então. É caro. É caro. Não sabia disso. Achar um bug é caro. Evitar um bug é melhor do que achar um bug. Ó, programadores. Só que é muito mais caro escapar um bug para um Isso cliente, por exemplo. Sim, claro. Por isso que, assim, é interessante entendendo, pra ela gente já achar tá- o já tá bug. Eu tô aqui, tipo, assim, é melhor você pagar pra alguém avaliar e ver se tem um problema, porque se esse problema for oferecido pros seus clientes, aí você vai Aí entender você o vê que é um problema. problema. Exatamente. Então, assim, na minha visão, pelo menos, claro, eu tô aqui pra isso, né? Pra barrar isso antes de chegar no meu usuário. Mas eu também estou aqui para chegar para as minhas equipes e trazer para eles essa visão de que eu não estou aqui sozinha para garantir isso. Isso tem que ser uma garantia de todos que estão participando desse processo. Então, por isso que eu falo, eu não fico feliz de achar um bug, mas ainda bem que chegou em mim e não chegou lá na frente. Ainda bem que, assim, eu trouxe uma visão que vocês não tinham pensado ou que não tinha sido relatado, só que até chegar em mim também já teve um custo sobre isso, entendeu? Então, acho que dentro da parte de qualidade, não só de teste, porque o bug você acha com o teste. A qualidade você acha quando você tem, principalmente, muita comunicação com todos os times e muita participação também lá no começo, quando o cara está criando a task. Então, eu acho que é isso. Por isso que eu falo, não é que eu fico feliz de achar um bug. Na verdade, não. Eu fico meio chateada porque, putz, como que eu não tinha pensado nisso antes, sabe? Uhum. Então, eu acho que é nesse sentido. Como é que o desenvolvedor não pensou nisso, né? Exato. Então, aí a gente fala de aculturamento, de todo o time, desde quem escreve, ter essa consciência de qualidade. E aí, você perguntou, pô, mas não é esse o papel do QA? É também, só que tem uma estratégia da empresa de entregar o software numa certa data. Então, quanto mais bug eu acho, mais atrasa. E aí Vai chegar uma hora que nem vão passar pra você. Não E pode acontecer. Na verdade, pensou? a gente tem algumas situações que a gente vive em que a gente sabe que aquilo está com erro, mas precisa chegar na mão do cliente. A gente tem algumas entregas que a gente precisa trazer valor. E a gente, às vezes, consegue ter um contato direto com o cliente, no qual a gente fala, olha, isso aqui está entregue, mas está com erro, já está mapeado, a gente já está fazendo isso, isso aqui já está sendo resolvido dessa forma. Ah, perfeito. A transparência é tudo. Exato. E tem clientes que a gente também não tem esse contato, às vezes. E aí faz como? Então, dentro, né, da nossa estratégia, a gente tenta corrigir o mais rápido possível, assim, depende um pouco da empresa. Ninguém dorme. Vai Mas trabalhar lógico, o dia inteiro até A gente trabalha mais tarde, trabalha final de semana. Lógico que se tiver... Home office. Justifica, né? Home office. Justifica. Eu queria o barulhinho do home office, pode ser? Home office. O Fê vai colocar, não se preocupe. Diga. Não, lógico que quando eu encontro um bug e converso com o cliente, a gente identificar qual o risco desse bug. Exato. Se for um bug, por exemplo, Vazar dados. de vazar dados, falar Aí não vai. sem chance. Não vai passar. Não vai passar. Performance, por exemplo, sem chance. Se é um bug assim, o cliente consegue sobreviver com isso? Tipo, ele nem vai ver isso. Às ele vezes nem consegue vê. ajeitar. Às vezes nem vê. Agora, vocês como clientes, vocês estão lá usando, seja lá o que for... Vocês já chegaram a tipo, gente, que bug é esse A gente atrai. Não, porque é o olhar, né? É o olhar. Às vezes, pra mim, o que é caramba, meu aplicativo não tá funcionando na internet. Deixa eu reiniciar aqui, sei lá. Às Pra vezes vocês é um bug que vocês falam, caramba, sabe? É isso. Eu pego esse papel aqui e vejo que tá descascando aqui. Não é só o software, sabe? Eu acho que a gente A gente acaba... vê qualidade em tudo, né? Em produto, em serviços, sabe? De você chegar, de ser bem atendido, de demorar. Isso é uma coisa que você acaba... O seu olhar acaba indo para esse lado. Inclusive, se você estiver solteiro, né? No Tinder também a gente tem uma qualidade, hein? Tá baixa a qualidade do Tinder. Eu tô testando. A usuária do time. Não, ela só tá fazendo o QA, não que ela...
Tô só... Aqui, ó, é analista de qualidade. Não... E o meu irmão, ele é programador. Um dos meus... Eu sempre que falo meu irmão, eu sou a mais velha de 7. Então, toda vez que eu falo meu irmão saibam Algum que dos, tem tá vários, bom. então é um dos deles. Meu irmão Ele é número- programador. Éramos 7. E uma vez ele tava fazendo lá, desenvolvendo um aplicativo, onde ele me explicou, por exemplo, você vai entrar na página do banco. Você já percebeu que fica tantos segundos lá o emblema do banco? Tanto, Exato. não sei o que, não sei o que. Aí tava programando esse Sei. negócio, né? Acho que era alguma coisa do time de São Paulo, não lembro agora o que que era. E aí, ele me explicou um pouco sobre isso, e eu falei, caramba, é tudo tão pensadinho, é tão... Os segundos que isso aqui vai rodar, o que isso aqui vai fazer, e eu não consegui imaginar, tipo, se eu pegar o que eu falei, se eu pegar um aplicativo e abrir e acontecer alguma coisa, eu não vou ter esse olhar, é um bug, eu vou falar, é minha internet. Então, pro usuário, que a gente tava falando, pro usuário pode passar batido. Sim, Pra sim, vocês não é não. tão crítico, né? Pra vocês é um olhar, tipo, isso aqui É um problema. é um problema. Isso aqui não deveria estar assim. E qual foi que vocês já pegaram, assim, como usuários mesmo? Que vocês falaram, acho que eu vou até reportar isso. Ou seja, isso aqui tá estranho. Teve algum já? Ah, eu tive. Qual? Um homem muito feio no Tinder. Brincadeira. Pareceu um bug. Ele tá meio... Pareceu um inseto. Eu não sei o que aconteceu. Eu já reportei um, vai lembrando, mas eu já reportei um, foi da HBO, eu acho, do aplicativo de televisão. Eu não conseguia inserir usuário não, fazer o cadastro via televisão. Falar, se tem a possibilidade de você fazer o cadastro via televisão, não deveria funcionar. Aí eu fiquei muito puto, assim, que eu não conseguia concluir o cadastro. Era muito ruim a usabilidade, que é uma outra Sim. vertente de QA, você testar a usabilidade. Tipo, o usuário aqui já ia estar puto já, como eu estou. Então, gente... E aí eu fui escrever para eles. Falei, olha, usabilidade muito ruim. Aí eu até expliquei um pouco do meu trabalho. Eu falei, olha, melhore isso. Porque, na verdade, a gente não só reclama, né? A gente olha o processo e já... Você deu até a fórmula. Já fala para ele. Ó, resolve assim, ó. Exato. Mas o Gente, usuário tem comum... um bug que você me lembrou agora, que todo mundo já deve ter passado. Redefinir a senha. Maria. Aí você Não, isso vai aí lá é e fala pegadinha. assim, não é possível. Fala assim, não pode ser a senha igual a senha anterior. Essa é terrível. Só que você... O que acontece? Isso é um bug, não é? Fala a verdade, acho gente. que é pegadinha. Todo mundo já passou por isso um Eu dia. chamo isso de feature flag mal colocada. Às vezes você tem, assim, essas camadas de segurança que mais atrapalham a usabilidade do que ajudam, né? Mas aí você vai e acaba colocando uma outra senha diferente que você não vai lembrar depois. Porque né, a gente tende a colocar a mesma senha em quase tudo, ou pelo menos uma parecida. E aí ele dá o erro falando que você não tá sabendo a sua senha, pede pra você refazer e você coloca e fala que não pode. Não, isso é claro. Isso é Então, um erro. É um erro. Ai, tá vendo, gente? Você fica aí quebrando a sua cabeça, tá vendo? É um erro. Vai lá e fala, resolve Reporta. vocês aí. Pode Reporta reportar, isso aí. Isso mesmo. Vou começar a fazer isso agora. Ó, no meu caso, na verdade, vou trazer para vocês que a gente também tem algumas comunidades que a gente faz uns eventos que é o que eles chamam de hackathon, né? A gente tem o hackathon do pessoal que é de desenvolvimento, mas a gente também tem uns QAthon. E os Teleton também, né? Mas brincadeira. Aí, nos QAthon, tem um muito clássico da Meta, já participei 2 anos. E a gente achou um problema E é um lugar que eu não sei se as pessoas utilizam muito. Eu, pelo menos, não utilizava muito e achei meio esquisito. Eu nem sabia que era um bug. Quando eu mostrei pro pessoal da Meta, eles falaram, pode reportar que isso aqui Dá uma é chato. pausa, dá uma pausa. Op. Testathon, hackathon é uma maratona de Ah, é. desenvolvimento ou de teste. SAP, Podia- tecla SAP. Eu vou trazer a legenda, eu prometo. Porque eu já tô Tecla aqui SAP. falando... Desculpa, é verdade. Não. E tem essas maratonas de, por exemplo, encontrar bugs em um sistema. Às vezes de propósito, por conta de uma empresa. Sim. Tô desenvolvendo um software aqui. E aí eu vou trazer os especialistas para encontrar. E Vocês aí, ficam lá, tipo... E a equipe que encontrar ganha Prêmios. mais prêmio. Sério? Ou mais crítico. E é bom o prêmio? Tipo, é um depende. valor bom? Olha, eu não sei se eu posso falar aqui pra vocês, mas eu ganhei um prêmio no ano passado. Ganhei também, mas não... Bom,
Deixa pra lá. Não fala empresa, fala mais ou menos quanto que tipo, quanto que seria esse prêmio, mais ou menos? Depende, eles têm alguns prêmios que são, por exemplo, smartwatch, celulares, Pô. prêmios em dinheiro. Bacana. Mas o maior prêmio que a gente conseguiu lá foi patrocínio para um evento que foi de uma comunidade chamada Cantinho das QAs. Então, eles patrocinaram com um valor em dinheiro, que era o que a gente precisava para fazer a gravação, para fazer... não só a gravação, a gente fez a exibição ao vivo. Caramba. Que a gente não estava conseguindo, né, por meio de doação. E aí, eles fizeram o pagamento em dinheiro do valor que a gente precisava. E assim... Caraca. Eu não sei vocês, mas não era uma grana que eu tinha aqui no bolso, não. Mas e eu você já achou? vi- E quanto tempo leva pra achar isso, assim, nessas maratonas? Na verdade, Tem um tempo? geralmente eles fazem 2 dias com 2 times diferentes e você fica o dia inteiro, mas assim, você fica num produto. Então, eu fiquei um pouco no Instagram, fiquei um pouco no WhatsApp, fiquei um pouco no Facebook. Então, a gente fez assim, separadamente. E aí, na verdade, só resumindo aqui, o bug era num lugar que eu nem mexo no WhatsApp, que são aqueles channels. E eu olhei e achei aquilo meio esquisito. Então, assim, às vezes, o que a gente Você acha? achou um bug real. Um bug real. Em produção. Que também não era um ambiente de teste. É o ambiente que a gente estava usando ali. Que você está usando agora para falar com a WhatsApp, gente. né? Exatamente. Então, assim, às vezes, o QA, que não está tão acostumado, que o olhar dele não está tão viciado, né? De todo dia estar olhando aquela tela, acha coisas que o pessoal que todo dia usa, às vezes passa. Como você falou, o tempo de carregar o negócio do banco, o botão que eu aperto que vai me abrir uma outra tela. Para uma pessoa que vai usar aquilo a primeira vez, pode incomodar tanto que para ela é um bug. Para você que está usando todo dia, às vezes não. Você já sabe quanto tempo que vai durar aquilo? 3 segundos? Então, tem isso também, que a gente precisa da automação. A gente precisa estabelecer alguns limites de performance para a gente entender que o nosso sistema tem qualidade. Muitas vezes porque a gente usa aquilo todo dia e tem coisa que passa na nossa vista que a gente não percebe, que a gente dá um contorno sistêmico, Sim, sabe? sim. Porque isso também tem uma coisa com relação ao mercado, eu acho, que a gente podia até desenvolver aqui, né? O mercado de QAs no Brasil é muito bom. Nós temos testadores e nós temos hackers muito bons aqui. Sério? Então, nós temos uma coisa, assim, que Tem hacker do bem também. do bem, exato. Os Anonymous. V de Vingança, não? Os anônimos. Entendi, tá. Os anônimos. Eles se É um grupo, grupo de que hackers hackeia- do bem. sim. E eles usam Pra a máscara, proteger, né, né? do V de Sim. Vingança. Aí então- jogam os vídeos. Jogam os vídeos pro pessoal, as bombas na cara do pessoal, né? Tipo, ó, gente, olha o que tá acontecendo. Exato. Então, assim, aqui no Brasil Eu a não gente sei, tem eu senti que mercado ela faz parte do Anonymous. Acho que eu descobri alguém de lá, da equipe. não tão anônima mais, Não né? tão anônima mais agora. E aí, conta pra gente. Trabalhar com hackers, essa parte de hackear e achar as coisas. Vocês levam quanto tempo pra aprender isso? Tipo, ai, quero trabalhar com isso. Quem tá assistindo agora falou, caraca, me interessei. Quero começar a trabalhar com isso. Quero começar a pesquisar. Quero trabalhar nessa área. É um curso? Pra onde que a pessoa vai? Pra onde eu tenho que me virar pra ir pra essa área que vocês estão hoje? Perfeito. Bom, isso eu posso falar um pouquinho com propriedade, né? Porque... Você foi mestre dela, inclusive, né? Não, e eu dou aula É também. o sensei, né? Sabe Cobra Kai? Sensei. Vocês assistiram Cobra Kai? Aham. É o A Lawrence. paciência é igual, né? Sensei. Mas existem vários caminhos. Uma é comprar, de repente, um curso técnico por uma necessidade de uma empresa. Então, tem Udemy, né? Que é uma das mais sim. famosas. Eu tô avaliando uma empresa lá que quer fazer testes funcionais. O que é isso? Não sei, vou pesquisar. Aí vão ter vários cursos que você compra por 20, 25 reais. Na Udemy, por exemplo. Mas tem os cursos de formação. Que aí você vai pegar um curso que vai te ensinar do começo ao fim e vai te preparar para o mercado de trabalho para ganhar com um salário um pouquinho melhor, né? Sempre, lógico, tem a entrada ali como júnior, depois você vai crescendo, e quanto mais você sabe, quanto mais você domina aquelas técnicas, mais você vai aumentando ali, vai subindo o seu cargo, né? Então, tem os cursos de formação, Impacta, EBAC, por exemplo, os 2 que eu dou aula, mas tem Júlio de Lima,
os mentores que fazem a mentoria e te seguem, né, do começo de formação até um determinado José momento. Correia. Depois de um tempinho ainda, ele vai te acompanhando. E temos É as isso? comunidades também, que têm esses cursos gratuitos, como Sim. a QA Coders, o próprio Cantinho das QAs, né? As Girls Testing, que agora estão fora de atuação, mas também tinham, né? Isso é muito legal, porque eu quero que você fale mais sobre isso, né? Mas, por vezes, assim, eu sou tenho qualquer outra profissão e eu não tenho perfil. Eu acho que eu não tenho perfil para ser QA ou para estar na área de tecnologia. E aí, essas pessoas se encontram na comunidade, como a comunidade de mulheres, por exemplo, que a Márcia está envolvida em várias, né? Fala aí. Olha, dentro das comunidades da área de tecnologia como um todo, para a área de qualidade, a gente sentia muita falta, né, de uma comunidade que acolhesse mulheres. Então, por quê? Porque dentro da tecnologia, por mais que a tecnologia tenha começado com uma desenvolvedora que era mulher, a gente tinha as desenvolvedoras, assim, historicamente a gente tem um papel muito presente das mulheres, muito importante na área da computação, Sim. da programação, assim, muito. E que isso, com o tempo, foi meio que sendo trocado esse valor. O primeiro bug foi encontrado por uma mulher. Por uma mulher, literalmente, a Grace Hopper, né? E ela colocou literalmente, era literalmente um inseto numa lâmpada. E aí é por isso que o erro que acontecia na máquina se chama bug. Mentira! É a oficial. Caracas! E como assim um inseto numa lâmpada? Peraí, volta. Pensa que o computador que você vê hoje, né? Antigamente, né? Nossa, Com o computador, começo. tamanho da sala. Sim, Imagina um galpão. sim. No qual você tinha fiação e tal. Então, assim, ele precisava de energia. E a energia era gerada por lâmpadas. Ah, válvulas, né? Válvulas, exatamente. Então, essas válvulas atraíam os insetos. E um inseto foi dando curto na porcaria, na porcaria da válvula. válvula. E aí, ela falando assim, mas o cabo tá no lugar certo, isso aqui tá... Quando ela foi ver a lâmpada, tava lá um inseto dando curto. Ela tirou o inseto, voltou a funcionar. E ela notou isso, porque tudo era documentado, né? Manual. Era um caderno literalmente escrito e o inseto lá colado com uma fita crepe. Literalmente. Gente, não acredito. Por isso que é bug, né? Que é um inseto, né? Olha Exato. que doido, né? E aí, esses valores acabaram se invertendo. O mercado da tecnologia começou a ser dominado por homens. Sim. E não só na parte operacional, mas na parte gerencial. Então, dentro da migração de carreira, para você que é uma mulher, que é uma mulher preta, que é uma mulher indígena, que é uma mulher que é mãe, que é uma mulher que tem alguma deficiência... Sabe, eu acho que assim, o fato de ser mulher já tem uma diferença aí no mercado como um todo. E a gente tem núcleos, né, dentro do feminino que ainda são mais colocados de lado o tempo inteiro. E que tem mais dificuldades ainda de terem autoestima até. Para virar e falar assim, não, eu quero entrar na área de tecnologia, eu quero tentar, eu quero ver como é que é. Eu não preciso fazer isso pelo resto da minha vida, eu quero ver. E essas comunidades são que abraçam essas mulheres. Então, a gente sentia dentro da área de qualidade também uma sinergia de poucas comunidades, uma distante da outra, mas nenhuma de mulheres. Então, a gente aqui em São Paulo tem duas, que são o Cantinho das QAs, né, que está ativo ainda, e as Girls Testing, que agora ela deu uma parada, né? Mas, assim, muitas das participantes aqui estão nessa também. Sim. Então, assim, não são comunidades concorrentes. Nós somos companheiras, né? E, assim, a Cara, vai ser sororidade. a primeira profissão que eu ouço falar de comunidade, de pessoas que se ajudam. Eu não Sim. me recordo de outra que tem isso, não, viu? E a gente, Comunidade. tanto eu quanto Pelo o Fábio... contrário, é uma guerra. Não, tanto eu quanto o Entre Fábio... os a gente militares tem um pouco. Ah, Né? tá. O pessoal se ajuda. Não tem, não. Na... É um matando o outro. Tem reservista, tem um monte de grupo que eu participo, que eu vejo Não, mas é que pessoal você é assim. tão gente boa. Você é É, tão Eu paz não, e amor. eu sou quieto. Que, na As pessoas verdade, gostam de deve mim ter. por osmose. Deve ter eu a não treta. convenço ninguém a gostar de mim. Eu falo porque, assim, o Fábio, ele é assim também. Eu não sei se é porque ele é seu pai, mas, assim, ele Talvez. é Puxa paz e ele. amor. Só que nas comunidades que a gente tá, também tem os seus Seus atritos. momentos. Aham. Tem Muitos. bastante atrito, né? E assim, Mas mas... ele é você todinho, Fê. O Igual. jeito de É igualzinho, falar, né? as reações, tudo. Mas dando aula deve ser a mesma coisa também, explicando alguma coisa. O Fê me socorre várias vezes aqui. Eu, Jesus, Fê, pelo amor de Deus. Ele falou que... Onde você falou que mandou um negócio hoje?
No Google Keep. Google Keep. Eu falei, Fê, tira print lá e manda no WhatsApp. Mas eu vou saber o que é Google Keep, cara. Eu não sei o que é isso. Já tá demais pra mim, velho. Eu já não sou geração Z. Eu não tenho noção do que você tá falando. Ah, isso deve ser simples pra mim, não. Eu era Orkut. O que mais tinha naquela época? MSN. O que mais Skype. tinha? O chat do UOL, Aham. no máximo. ICQ, não. Não. Isso aqui foi antes. Foi só. antes, né? Peraí, Não, ó, foi fala. aí. Desculpa. Você disse que você ia Entregou, você já. entrou na internet antes, você entrar e aparecia aquele negócio do IG, assim, o Não tinha cachorrinho. o- Aí É, a você internet entrava- de escada. A internet de E escada. era eu sou um dessa pulso no época. final de semana. Você tinha que ir de madrugada. Madrugada, você tinha que... madrugada. Só era o horário. Gente, Aham. vocês não têm noção de como vocês são privilegiados Nossa, hoje. é demais. verdade. Então, ele falou esse negócio aí do Google, eu falei, meu, Google pra mim é pra fazer pesquisa. Hoje em dia usam o TikTok pra fazer pesquisa, né? Capaz, né? Sério? Usam. Eu fiquei assim, bestificada. As pessoas estão usando bastante o TikTok como uma ferramenta de busca. É. Igual usam o YouTube. Caramba. E isso, assim, vamos pensar nessa geração também que consome conteúdos muito rápido. Então, eu, às vezes, preciso ter começo, meio e fim em 15 segundos. Só que aí eu pergunto, aí fica aqui uma pergunta aqui pro meu telespec. Esse é um conteúdo superficial ou é um conteúdo que eu vou aprender alguma coisa? Então, assim, eu questiono um pouco essa velocidade que as coisas estão sendo transmitidas também, porque dentro da área de QA, você tem pessoas muito responsáveis, muito... Que nem o Fábio, por exemplo. O Fábio também é mentor, dá o curso. Que não vai virar para você e falar assim, olha, eu vou te vender um curso de tantos reais, em 2 meses você vai estar ganhando 6 mil reais por mês. Então, assim, na nossa área, nas nossas comunidades, é uma coisa que a gente também combate, né? Não é só acolher as pessoas que estão vindo de fora, mas é inibir também o charlatanismo. Então, assim, a gente também tem muitos especialistas que... Pensei em um agora da área de vocês que eu ouvi falar. Você falou charlatanismo e eu lembrei. Tem uma influenciadora, não é ela, tá? Que fez essa parte de charlatanismo. Ela começou a jogar lá no TikTok, que ela começou a ganhar dinheiro com a garota do job da inteligência artificial. Ela fez uma inteligência artificial, várias fotos dessa inteligência artificial, colocou numa plataforma, os caras pagam o pack das fotos e ela recebe por isso. Sim. Ok, tá fazendo isso. Eu não sei se pode, se não pode, não sei. Mas eu sei que ela tá ganhando dinheiro e ela ia ensinar as pessoas a fazer. Quando ela falou, gente, eu vou ver, porque eu tenho que ver certinho como é que faz, eu vou ver se dá dinheiro mesmo e tal, eu volto aqui. Uma mulher viu o quanto de gente se interessou por isso e falou, vou vender o curso disso. E aí, muita gente comprou esse curso para você fazer essa inteligência artificial, né, e tal, para você ganhar rios de dólares, porque é em dólar, né, e tal. E aí, o curso não foi pra frente, não Ela deu sumiu. certo, o pessoal começou a querer processar ela. Aí, até o UOL foi atrás dessa Oh, primeira, pra falar assim, o que você tem a falar sobre isso? Aí, ela falou assim, eu não vou falar nada. Por quê? Porque eu falei, inclusive, que já nem ia mais ensinar mais. Por quê? Porque eu tava vendo que tava errado isso aí. Exato. Ela falou, a minha tá lá, ganhando dinheirinho dela lá. A minha girl do job tá lá ganhando dinheiro dela. Sim. E eu não vou ficar me complicando. Aí eu falei, não vou mais ensinar, não vou mais me meter nisso. Falei, tá certo. Mas tem aquele que aprende, fez, mostrou os dados lá, se não mudou os valores e tudo, e quer aplicar no outro golpe. Ó, se você fizer o meu curso, eu vou te ensinar a fazer aqui, fazer uma garota do job e você vai ganhar dinheiro. Mas você já ouviu aquela, tem quem chore e tem quem venda lenço? Sim. Eu acho que dentro da tecnologia a gente tem muito isso. E é isso uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Porque da mesma forma, como outras coisas, né? Às vezes a pessoa quer migrar para tecnologia porque não tá feliz, tá desempregada, né? Não teve uma ascensão de carreira, não tem um propósito. Então ela quer vir para a tecnologia não só pelo home office. Eu falei isso de uma maneira um pouco mais simples, mas às vezes é um caminho que as pessoas se deslumbram para vir. E gente desesperada é muito fácil de ser enganada. Sim. Então, assim, eu acho que, assim, tanto eu quanto o Fábio, a gente tem uma responsabilidade aqui, né, com vocês que estão assistindo a gente, de trazer um lado técnico da coisa e um lado real. Não é uma área ruim. É uma área bacana, é uma área que a gente, se desenvolve, aprende, tem uma curva de aprendizado, né, curta, dependendo, né, da pessoa, se ela se relaciona com aquilo. Eu, pelo menos, assim, eu amei, cheguei, não sei o quê.
Só que assim, eu não tenho o jeito das pessoas que trabalham com tecnologia. Eu tenho uma personalidade diferente. E mesmo assim eu consegui me achar aqui. Então tem espaço para muitas pessoas diferentes, né? Só que aí a gente tem que ter isso com responsabilidade, né, Fábio? E a pessoa que quer entrar nessa área, como que funciona? Porque assim, eu acredito que a maioria de vocês deve ser PJ. Acredito, não sei se é. E ela, por exemplo, ela tem um caminho no curso, ou ela tem que correr atrás fazer uma cartela de clientes. Como é que funciona isso? Por exemplo, comecei nessa área. Eu tenho onde oferecer os meus serviços, por exemplo. Como é que funciona? Porque eu não tenho noção disso. Então, eu quero fazer esse curso, eu quero começar a trabalhar com QA. Fiz o curso. Durante o curso, eu tenho um direcionamento para onde eu tenho que ir? Ou, tipo, fiz o curso, acabei o curso e tchau. Eu acho que aí depende do curso, tá? Por exemplo, ela falou das meninas que estão envolvidas na comunidade, elas vão pegando experiência das próprias meninas que já trabalham na área. Então, ela vai estudando um pouquinho ali, pegando e vai montando um portfólio, né? Por exemplo, você pode ter vários projetos num GitHub, que é uma plataforma para você armazenar os seus códigos, e você usar isso a seu favor. E aí você pode, por exemplo, participar dessas maratonas de teste, você pode entrar como voluntário em alguma empresa e falar, olha, posso testar seu sistema de graça só para eu ganhar experiência? Aí você vai achando alguns caminhos. A maioria que eu vejo hoje no mercado é CLT, não é? Caramba! A maioria é CLT. Porque eu já tenho... porque pertence à empresa, né? Fica Exatamente. no time da empresa, verdade. Bem pensado, porque a pessoa um já projeto. fica... Você é contratado para um projeto. Porque, pensa, você está trabalhando com dados sensíveis ali. Sim. Se eu trabalho em um aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui... Entende? É melhor eu ter um desenvolvedor que está envolvido, né? Na minha empresa, Sim. sim. Faz todo sentido. Meu time, né? E mesmo que Pô. seja PJ, geralmente é contratado para um projeto, para uma empresa que tem um projeto ou um software específico. Entendi. Sim. Gente, que complexo isso, meu Agora Deus. tem os freelas, né? Que deve ser o caso do seu irmão. Não faço ideia. Que é freelancer, né? Que ele vai desenvolver alguma coisa para vários clientes. Aí é uma outra categoria também. Para QA também, eu vejo pouco freelancer de QA, né? Sim. Às vezes assim... Mas tem umas plataformas que não é bem freelancer, né? Eles não contratam QAs. Eles pegam QAs para testar determinadas plataformas. Se acha um bug, aí você ganha. Aí é o caçador de bug mesmo. Caçador de bug. Aí não seria bem o QA, seria o teste pelo teste. Sim. E como que vocês enxergam o futuro da profissão de vocês? Como que vocês veem isso no futuro? Essa é uma boa pergunta. Ainda mais hoje com inteligência artificial, que já automatiza automaticamente, né? Eu acho que, assim, para o mercado da qualidade, a gente ainda está fechado em testes em softwares ou mobile, ou web. Eu acho que o QA ele vai evoluir, primeiramente, para testes em outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma Alexa ali, e aí eu tenho a integração com ela. Eu tenho uma integração com um sistema que está em outro lugar. Então, assim, eu acho que é o que a gente chama de IoT, né? Da Internet of Things. Que são essas integrações com outros sistemas, outros elementos, que não só aquele software, né, fechado. E também vejo que a gente tem um futuro, né, dentro de uma vertente que eles chamam de QAOps. Que aí eu tenho um pouco aqui do DevOps, né, que a gente vai falar de versionamento, que a gente vai falar de entrega contínua, né, com a parte de qualidade. Então, acho que são duas áreas que eu tô vendo, assim, que tem um brilho aí. E a área de QA, até porque o profissional de QA ele é muito versátil, né? A gente fala de várias vertentes aqui por exemplo, eu tenho um especialista em acessibilidade, outro em performance, outro em segurança, outro no funcional, outro na automação. Então, são especialidades e essa versatilidade, ele garante o emprego do QA durante muitos anos. Há muitos anos a gente vê no mercado que fala, o QA vai morrer. Morre. É que nem Excel. Excel nunca fala que vai morrer, nunca morre, né? E o QA, ele nunca morre porque ele se adapta, né? Ele tem uma questão de adaptação. Tem até uma música, né? Tem? Não deixa o QA morrer!
Não deixa o quê acabar. Não tem, não era assim? Eu já ouvi, você nunca ouviu? Já, acho que já. A gente escuta sempre essa música. Deve ser internacional essa música. Agora tem uma... Mas o QA, por ter essa versatilidade, de ele entender do amplo, ele é muito adaptável. Então, se vier inteligência artificial como um todo, ele vai se adaptar. Eu vou fazer o QA na inteligência artificial. Exato. E é isso, né? Isso é Sim. inteligência artificial, tem uns bugs aí, vamos consertar. E Gente, tem, né? vocês querem deixar um recado pra quem tá aqui pensando em entrar nessa área? Manda aí um recado pra alguém. Eu tô pensando em entrar nessa área assistindo esse vídeo. Venha. Ela é tão Prática, curta e né? grossa, prática. Cadê o meu brilho? Eu queria o meu brilho. Venha. Aí sim. Fábio, manda seu eu recado. Eu acho que tudo que a gente falou, né? Se você tem um perfil curioso, de explorador, que você gosta de tecnologia, acho que é um bom momento para você avaliar, pelo menos a área. A área de tecnologia como um todo, né? Mas a área de QA, eu garanto, assim, que é uma porta boa de entrada. Não é tão complexa, lógico que vai Vai escalando. vai tendo sua complexidade conforme o seu objetivo de carreira, né? Se eu quero ser um especialista, eu vou ter que estudar muito. Eu estudo até hoje, por exemplo, para manter o meu cargo de especialista, né? Exatamente. Você dá aulas, né? Você tem que estar sempre Uhum. atualizado. O pessoal, aluno chega com atualização, não tem como, né? E a gente tem muitos amigos que vieram de migração, Sim. a Márcia principalmente, que era decorador, que era vendedor, que era qualquer... Outra área, né? É diferente de quem... Era professora de história, né? Para mim foi fácil porque eu era programador, então eu tive uma carreira mais orgânica, né? Mas para quem, por exemplo, ela é testemunha viva aqui de que essa migração... Eu sou ela pode testemunha ser de tranquila. QA. Testemunha de QA. Eu sou... É a minha religião, testemunha de QA. Ai, gente, vocês são demais. Mas um último recado, assim, é que essa área, ela abraça muito, né? Sim. Pelo menos a área de QA tem comunidades que vão te abraçar, vai te ajudar. Tem vários grupos de Telegram, vários grupos de WhatsApp que falam, pessoal, eu tô precisando de uma ajuda nisso. Alguém já passou por isso? O pessoal vai abraçar você e vai falar, cara, eu não sei, mas vamos junto. Caramba, que bacana. O pessoal é muito disponível mesmo. E é isso. Gente, se vocês querem saber mais sobre esta área, vou deixar aqui as redes sociais e vocês têm um podcast também? Tem, não tem? O Fábio tem. O Fábio tem um podcast, o podcast dele, ó. Fê, quer colocar aqui? Vai Cadê aparecer o brilho? aqui pra vocês. Vai aparecer aqui pra vocês. Vocês vão lá no podcast conferir. É sobre esse assunto E ela é também? minha Como é que é? próxima convidada, né? Ai, ó, a gente não Não. tinha combinado. Como não? Não tinha combinado, não, porque ele tá me falando que eu vou ser a próxima convidada dele. Ó, que eu tô esperando ser convidada, ó. Gente, até o jeito Mas de é passar a mão no nariz, você é a igual, cara. a Impressionante. próxima Mas eu falei a próxima depois de quem, né? Não sei. Olha só, e mete o louco igual o filho, olha só. Excelente! Mas agora tá gravado aqui, ó. Tá do gravado. Celso Russomano Mas que vai não me ser deixa editado, mentir. pode deixar. Olha só. Não, mas é verdade. Ela tá convidada e eu tenho provas aqui, ó. Você é minha próxima convidada. Eu vou colocar- Ó, agora ele falou vou colo- próxima, agora já. É, beleza. Não dá pra falar, vou descer na próxima estação e não, né? E o Papo com Qualidade é justamente também trazer leveza, né? E convidar pessoas da área pra bater um papo mesmo, né? E é isso, se você é da área, então vai lá conferir no Papo com Qualidade. Papo com qualidade, eu ia falar papo de qualidade, papo com qualidade. Vão lá conferir, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo sobre a área, né? Sim. E é isso. Gente, muito obrigada por terem vindo. Falo pra vocês mandarem seus beijos, seus abraços. Fiquem à vontade, essa câmera é de vocês. Beijo. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra Xuxa também. E o seu é pra Xuxa também? Pra Xuxa, não. Eu prefiro Angélica. A Angélica se meteu no rolo nesses dias, assim, um bafafá. Eu prefiro a Eliana, mas tudo bem. Gente, a gente se vê domingo que vem no próximo Profissões, 5 horas da tarde. E também não esquece que a gente tem live sexta-feira às 8 horas. Vejo vocês no próximo, gente. Tchau!